tudo bem? A ideia agora é falar da norma padrão da língua portuguesa. Sabe o que é? Bom, antes, dá uma olhada. Ficou evidente que o erro ortográfico, erro na grafia das palavras, foi o que mais aconteceu na produção desses textos, né? Muito bem, mas por que isso ficou tão claro? A explicação é que com os anos que você passou na escola, você aprendeu a norma padrão da língua portuguesa. Uma variedade que deve ser utilizada quando os falantes da língua escrevem. Por isso, quando você leu esses anúncios, percebeu que eles não seguiram essas regras, nesse caso de ortografia. À medida que usamos com mais competência a norma padrão, ela acaba se incorporando à nossa maneira de falar. E isso acaba diferenciando as pessoas que têm essa competência das que não tiveram a oportunidade de serem escolarizadas. Porque é só na escola que aprendemos essa variedade. Ela não nasce naturalmente da interação de pessoas de um determinado grupo. Precisamos aprender, em algum lugar, suas características e como utilizá-la. E é na gramática normativa que descobrimos como essas regras devem ser seguidas. Isso impulsiona o fato de o domínio da norma padrão ter se tornado uma das exigências para a ascensão social. É através desse domínio que temos acesso a determinadas esferas sociais, conseguimos espaço de interação e ação na sociedade. Mas como falei, esse foi um resultado da aplicação dessa variedade. Ela tem como função principal padronizar a maneira como escrevemos em língua portuguesa. E lembre-se, não é só no Brasil que se utiliza essa língua, certo? E é justamente esse um dos motivos dos acordos ortográficos existirem. Nesses documentos, padroniza-se, por exemplo, a grafia de certas palavras para que todos os falantes da língua leiam os textos produzidos no idioma sem dificuldades. Isso é necessário porque, com o passar dos anos, a fala vai modificando certas regras da norma padrão, chegando a modificar a maneira como elas são grafadas, escritas. Um exemplo clássico é a palavra você, que no passado era vossa mercê, depois vossa mercê, depois vós mercê, até chegar no você de hoje. Mas pensa aí, quando você fala, sai mais um C do que você, né? Por isso, dizemos que a língua falada é dinâmica, porque ela se modifica a todo tempo. Já a escrita é estática, mudando numa velocidade muito menor. Pois bem, a linguagem escrita é assegurada pela norma padrão. Mas será que usamos essa norma em todos os gêneros escritos que produzimos? Já deu para perceber que não, né? Em linguagem, tudo depende da intenção que se tem, do porquê se quer tal coisa, e é isso que diz se é adequado ou não empregar determinada variedade linguística em determinado gênero ou modelo de texto. Olha o exemplo do tweet e das conversas que você tem pelo WhatsApp. Não é necessário, fundamental, utilizar a grafia e as regras da norma padrão à risca nesses gêneros. Ali, quanto mais sintético for seu texto e se você conseguir produzi-lo o mais rápido possível, melhor será o resultado e mais facilmente você atingirá seu objetivo. É fundamental dominar a norma padrão do português, mas de igual importância é entender como e quando utilizar essa e tantas outras variedades. Para ver um exemplo da aplicação dessa ideia, acompanhe a professora Eliane com a resolução de uma questão do Enem. Mais uma vez reunidos neste momento privilegiado de diálogo para conversarmos sobre a habilidade 27. Reconhecer os usos da norma padrão da língua portuguesa nas diferentes situações de comunicação. Essa habilidade sugere que reconheçamos que a norma culta, considerada como uma das variedades de maior prestígio quando se trata de avaliar a competência interativa dos usuários de uma língua, deve ter lugar garantido na escola. Não deve ser a única privilegiada no processo de conhecimento linguístico proporcionado ao aluno. Nascemos em meio ao mundo de linguagem. Aprendemos a língua em contato com as pessoas que nos cercam e que já estão inseridas nessa linguagem. Nos apropriamos do vocabulário e das leis que regem nossa língua. E vemos o mundo que nos cerca por meio dessa linguagem. Produzimos e lemos textos orais e escritos. Nos comunicamos por gestos, lemos imagens, interpretamos sons. Em contato com outras pessoas, observamos que nem todos falam como nós. Isso ocorre por diferentes razões. Nascemos e crescemos em regiões e momentos diferentes. Frequentamos a escola por menos ou mais tempo.
convivemos em determinados grupos ou classes sociais. Essas diferenças no uso da língua constituem o que chamamos de variedades linguísticas. Para evitar que cada falante use a língua à sua maneira, em todo o mundo existem especialistas que registram, estudam e sistematizam o que é a língua de um povo em certo momento. Isso dá origem à norma padrão, uma espécie de lei que orienta o uso social da língua. Essa norma padrão é que está registrada nos dicionários e nas gramáticas. Esse é o tema abordado na questão que veremos a seguir. Sou feliz pelos amigos que tenho. Um deles muito sofre pelo meu descuido com o vernáculo. Por alguns anos, ele sistematicamente me enviava missivas eruditas com precisas informações sobre as regras da gramática que eu não respeitava e sobre a grafia correta dos vocábulos que eu ignorava. Filo sofrer pelo uso errado que fiz de uma palavra num desses meus badulaques. Acontece que eu, acostumado a conversar com a gente das Minas Gerais, falei em varreção do verbo varrer. De fato, trata-se de um equívoco que num vestibular poderia me valer uma reprovação, pois o meu amigo paladino da língua portuguesa se deu ao trabalho de fazer um xerox da página 827 do dicionário, aquela que tem no topo a fotografia de uma varroa. Você não sabe o que é uma varroa? Para corrigir-me do meu erro. E confesso, ele está certo. O certo é varrição e não varreção. Mas estou com medo de que os mineiros da roça façam troça de mim porque nunca os vi falar de varrição. E se eles rirem de mim, não vai me adiantar mostrar-lhes o xerox da página do dicionário com a varroa no topo. Porque para eles, não é o dicionário que faz a língua, é o povo. E o povo, lá nas montanhas de Minas Gerais, fala varreção, quando não barreção. O que me deixa triste sobre esse amigo oculto é que nunca tenha dito nada sobre o que escrevo, se é bonito ou se é feio. Toma minha sopa, não diz nada sobre ela, mas reclama sempre que o prato está rachado. Rubem Alves. Pessoal, não deixem de prestar atenção que o texto é de Rubem Alves, portanto temos aí mais um texto literário. Vamos à questão. De acordo com o texto, após receber a carta de um amigo que se deu ao trabalho de fazer um xerox da página 827 do dicionário, sinalizando um erro de grafia, o autor reconhece. Letra A. A supremacia das formas da língua em relação ao seu conteúdo. Segundo o autor, o uso da norma padrão está intimamente relacionado à prática social em que os sujeitos estão envolvidos e não na superioridade das formas da língua. Portanto, essa opinião não é a correta e ainda é reforçada quando ele afirma temer não ser compreendido pelos mineiros caso ele use a norma padrão. Letra B. A necessidade da norma padrão em situações formais de comunicação escrita. Procede, é correto, pois o autor constata, ao receber a carta do amigo, que sinaliza um erro de ortografia, a necessidade da norma padrão em situações formais da comunicação escrita, uma vez que essa é exigida e solicitada. Tal constatação é confirmada pelo autor quando ele cita um equívoco que num vestibular poderia me valer uma reprovação. Significa que vestibular é uma situação formal, portanto exigia-se a norma culta. Letra C. A obrigatoriedade da norma culta da língua para a garantia de uma comunicação efetiva. Essa alternativa deve ser desconsiderada, pois o autor acha que, embora no vestibular possa ser reprovado por usar a variedade coloquial, foi essa a variedade que ele sempre utilizou com os mineiros e obteve êxito na comunicação. Deu certo, era entendido e não era chacoteado. Letra D. A importância, a variedade culta da língua para a preservação de identidade cultural de um povo. Não condiz com a opinião do autor. Chegamos a essa conclusão através da afirmação, porque para eles não é o dicionário que faz a língua, é o povo. E o povo lá nas montanhas das Minas Gerais fala varreção, quando não barreção. Portanto,
não é a variedade culta que preserva a identidade cultural de um povo, uma vez que para ele o povo nem a utiliza. Letra E. A necessidade do dicionário como guia de adequação linguística em contextos informais privados. Essa alternativa menciona a necessidade de dicionário em situações informais, o que não procede, pois o amigo fez um xerox do dicionário para mostrar um vocábulo na norma padrão, uma situação formal. Para concluir, pessoal, lembremos que a norma padrão não existe como uma língua de fato, pois ninguém fala português de acordo com essa norma todos os momentos da vida. Trata-se de um modelo, uma referência que orienta os usuários da língua sempre que precisarem utilizar o português de um modo mais formal. E é justamente no ambiente escolar que aprendemos essa variedade. Portanto, recomendo a vocês que escolham determinada variedade linguística como se escolhe uma roupa. Depende da situação na qual se encontra. Variedade formal para situações formais e coloquial para situações de informalidade. Pessoal, bons estudos e sucesso!